Fala, igreja, sejam todos bem-vindos ao Na Fé Podcast, a nossa resenha cristã. Eu sou o William Capuani e hoje estou aqui com uma pessoa, com um convidado muito especial, que além de ser um amigo, é um irmão na fé que Deus colocou ao meu lado. Então seja muito bem-vindo, Ariel, ao quarto episódio do Na Fé Podcast. Obrigado. Olá a todos. É um prazer estar aqui contigo. Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando de um tema muito bacana. O Ariel vai estar contando um pouquinho aí da sua caminhada na fé, mas antes eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores que acreditam nesse projeto e entre eles eu quero destacar aqui dois. Primeiro é Pizzaria de Nápoles, que está espalhada aí por grande parte do nosso país, né? Por grande parte do Brasil você encontra franquias da Pizzaria de Nápoles. Então, se você está desejando comer aquela pizza, já mira o seu celular aí para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e conheça a página do Instagram da Pizzaria de Nápoles. Outro patrocinador também é o Meu Carro, uma loja de veículos multimarcas seminovos e você pode estar também conhecendo o estoque deles, carros de procedência, qualidade e com garantia. Então, mire a sua câmera para o QR Code e conheça o estoque deles, dessa revenda de carros seminovos do meu amigo Jones Fritz. Então, sem mais delongas, agora vamos para o que interessa. Hoje a gente vai estar falando de um tema principal, que é Encontrei a Verdade, onde que o Ariel vai estar falando um pouquinho da sua caminhada com Cristo. O Ariel, que assim como eu, teve uma formação prática ali no curso de teologia, também é dono de uma conta no Instagram com quase 50 mil seguidores, né? Onde que ele está ali usando como ferramenta para espalhar a mensagem de Cristo. Então, Ariel, para quem não te conhece, aí se apresenta um pouquinho, fala quem tu é, da onde tu veio. Bom, meu nome é Ariel Seco, eu sou natural de Progresso. Apenas nasci lá, mas os meus pais moravam aqui já em Lajado. E eu tenho 32 anos e eu me converti aos 26 anos. Já estava começando a história do... Já pode ir falando aí como é que tu teve esse encontro. Tu não nasceu num lar cristão, Ariel? Não nasci num lar cristão. Inclusive, após a minha conversão, depois que eu comecei a estudar algumas civilizações antigas, eu comecei a perceber que a minha família ela tinha práticas que eram de outras nações, né? Práticas pagãs, como por exemplo, o meu pai ele seria um necromante, né? Que hoje ele vai no espiritismo. A minha mãe ela foi algumas vezes que eu ouvia falar, né? Essas pessoas que leem cartas, coisas do tipo. E eu me lembro também que dentro de casa havia um ídolo familiar, né? Que ia lá, a gente botava uma moedinha e levava depois para o vizinho, né? Ah, tipo uma santinha. É, uma santa, né? Minha família tinha um pouco da tradição católica. E então eu cresci nesse meio, mas eu nunca fui instruído a respeito de, por exemplo, a palavra pecado não existia no vocabulário da minha família, né? Meu pai não dizia, ó, não faz isso porque tem um Deus e existe o pecado, e isso é pecado. E então eu sempre vivi uma vida mundana, né? Em práticas imorais, imoralidade sexual, usando drogas, eu fumava maconha, eu estava sempre em festa, bebendo, sempre me embriagando. E então eu cresci a minha vida inteira, minha adolescência inteira foi nesse estilo de vida, né, que a gente chama de mundano hoje, né? Por exemplo, também tem outras práticas que eu acho curioso, que é quando tu estuda a Mesopotâmia, né, eles tinham um ídolo que ele era, como é que se diz, o padroeiro da cidade, né?
E aí é exatamente o que acontece hoje em muitos países, né? Existem os padroeiros de cada cidade. Aqui no Brasil existe muito disso, né? O padroeiro de cidade X. Tinham outros costumes também, por exemplo, ir visitar os mortos em datas especiais. Era um culto que era feito antigamente na, na Itália, não, em Roma, né? Pelos romanos. E tinha uma outra também que era interessante, que hoje tu percebe que também existe, que era. Putz, agora me esqueci. Tinha uma que eu tava na cabeça agora para falar. Enfim, essas práticas eu acabei percebendo que a minha família fazia, então eu acabei percebendo que eu nasci dentro de uma família que não era a família de Israel, né? Meus pais não me instruíram, ó, nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E, e aí eu acabei. Ah, tá. O que eu tava falando que era o que é muito comum, agora eu lembrei. Que é a Páscoa, né? Que é a Uhum. tradição do coelhinho da Páscoa, dos ovos, né? Que é uma tradição muito antiga babilônica, né? Que acaba mudando a sua roupa, mas a essência, no final das contas, é a mesma. E, enfim, por conta disso, né? Eu nunca tive um interesse assim em buscar Deus ou a temer a Deus. Porém, existiam raízes dentro de mim, né, na minha essência, que para mim eram verdades absolutas, como o fato da pessoa não mentir, né? Eu levava isso como algo absoluto. Eu não gostava de pessoas que mentiam, eu não costumava mentir. A questão do perdão também e tinha algumas outras práticas também. Eu me lembro que essas raízes, por exemplo, quando eu era muito pequeno, há um tempo atrás eu encontrei um papel não, minha mãe guardava os presentes que a gente era de pequenininho, né, coisas que ela achava bonito, e aí num, num envelope lá tinha um presente que a gente tinha dado pros pais, né, que era do Dia dos Pais, e aí dizia assim, eu amo meu pai porque deram um coração, né, e escrito, eu amo meu pai por quê? E aí era a letra da professora, obviamente. E aí a escrita também era, só que óbvio que a professora perguntou para nós, né? E aí eu escrevi assim, a primeira coisa, eu amo meu pai porque ele me bate. E é interessante que o livro de Provérbios ele ensina isso, né? Que a criança ela deve ser repreendida quando ela faz o que é errado, porque assim é demonstrado o amor. E eu, como uma criança, vendo aquilo que eu não sabia nem escrever ainda, eu via que meu pai, quando ele me repreendia, que ele me batia, era porque ele me amava. E, e aí então essas outras raízes que estavam dentro de mim eram aquela essência que também está no livro de Eclesiastes, que Deus ele colocou, né, a eternidade no coração do homem, né? Esse anseio para buscar a Deus estava dentro de mim, mas eu estava meio perdido no mundo, estava cego, nasci cego, né? Igual o homem que nasce cego e depois é curado por Jesus. E, e aí na verdade, o que aconteceu comigo, eu nunca tive essa busca, né, como eu mencionei. É até interessante falar que, para quem está assistindo, varia bastante de cultura, né? Aqui, como a gente fala do Rio Grande do Sul, né? O Ariel trouxe aqui algumas características. O Brasil inteiro em si, eu acredito que é assim, né? Uma mistura de religião, né? Um pouquinho de É, cada, e daí cada família ali vai passando essa mistura de religião. Então, às vezes, a pessoa, ela, que nem tu comentou, vai, vamos dizer assim, ler a sorte em cartas, mão, tarô, vai no espiritismo, depois vai lá na missa, tem um ídolo ali, uma estátua que acaba adorando muitas vezes. Então é muito comum a gente perceber isso na nossa cultura brasileira, né? Mas especificamente aqui no sul, a gente tem muito enraizado isso. O próprio característica que tu comentou, Ariel, de ter alguns princípios e valores guardados, né, que são vindos da característica de Cristo, assim, porém, mesmo sem aprender o cristianismo, né, mesmo sem estudar a Bíblia, a gente tem enraizado dentro de nós e dentro da nossa cultura, né, de ser aquela pessoa honesta, de saber o que é certo e errado, né,
não somente pela nossa região, acho não, tenho certeza que toda criatura, no fundo, ela sabe o que é certo e o que é errado, né? Só que por se alimentar mais do errado, acaba ficando cada vez mais escondido, né, o certo. Então você vai perceber isso nas nossas falas muitas vezes, características da nossa região em si. Então, Ariel, tu teve ali esse conhecimento, essa passagem por essa religião que a tua família cultuava, né? Que era um misto de religião, né? E, e aí tu foi aos poucos se achegando para Cristo. Como é que foi isso? Assim, teve alguém que te apresentou? Teve alguém que te levou para alguma igreja? Ou tu foi criando? Tu estava falando ali que tu foi percebendo que a tua família muitas vezes não estava caminhando para aquilo que tu estava aprendendo e estudando. Na verdade não aconteceu assim nessa cronologia. Na verdade, o que me levou, na verdade eu não tinha um interesse em Deus até os meus 26 anos, né? Até o momento onde eu conheci uma garota, né, de outro estado, e eu tive uma relação curta com ela, e ela já tinha tido um contato, na igreja. E aí ela contou um testemunho que isso me impactou muito, e quando ela me contou, eu fiquei literalmente de boca aberta. Que era, ela contou que no trabalho dela, ela tinha tido um sonho antes, né, do trabalho. Ela tinha tido um sonho que ela estava trabalhando, ela trabalhava numa revenda de carros. E aí o chefe regional, né, chegou ali e ele fez um escândalo. Ele meio que demitiu ali naquele momento ali o chefe dela, né, e causou meio que um escândalo. E ele estava vestido de listrado ou xadrez, não me lembro. E esse era o sonho que ela tinha tido. E no dia seguinte, ela estava contando esse sonho para a colega dela de trabalho. E no que ela estava contando, ela estava recém terminando de contar, a cena começou a se concretizar exatamente como ela tinha sonhado. E aí isso me chocou muito, porque eu pensei, nossa, como assim Deus se comunica com nós, Deus fala com nós, Deus conversa com nós? E isso me chama muita atenção. E eu fiquei, naquele dia, ele assim, dela me mostrou uma história de outra mulher, que era da Bianca Toledo, né? Que ela teve todos os seus órgãos putrefatos, que falam, né? Todos eles faleceram dentro dela. E ela acabou voltando à vida. Ela ficou não sei quanto tempo no hospital. Em coma, né? Exatamente. E aquilo me chocou demais. E aí, na mesma noite, eu me ajoelhei no meu quarto. E aí eu falei, Deus, me caiu uma lágrima do rosto, assim, eu falei, Deus, desculpa por eu nunca ter falado contigo e por eu não saber rezar, mas eu quero te conhecer. E daí, a partir dali, eu comecei a orar todos os dias e começar a buscar a Deus. Eu me lembro que eu orava para Deus assim, Deus me afasta do pecado, né, das coisas que eu faço de errado, porque eu nem sabia o que é que eu fazia de errado, para que eu não me afastasse dele e não perdesse ele. E aí eu comecei a pedir para ela me levar na igreja, né? Eu fui lá, a primeira vez que eu tinha entrado numa igreja lá foi lá em Santa Catarina, uma igreja pequenininha, uma igreja evangélica, né? Isso com 26 anos. Com 26 anos. E aí depois eu fui, acho que umas duas vezes com ela lá. E aí depois eu comecei a vir aqui em Lajeado. Me lembro assim que eu peguei o carro, não sabia, né, em que igreja que eu ia, não sabia quais eram as igrejas em Lajeado. Eu só sabia que eu não queria ir numa igreja católica. E aí, porque claro, né, tu tem um conceito já do que a história do catolicismo conta, né, as atrocidades que eles fizeram, então eu tinha isso já que eu não queria numa igreja católica e nem numa universal. E aí eu peguei, botei no mapa assim, igreja Lajeado, e olhei ali, achei uma igreja e entrei lá numa terça-feira chovendo, fui sozinho lá. E aí eu lembro que quando o pastor falava assim, parecia que toda a mensagem que ele estava falando lá era direcionada para mim, porque qualquer coisa que ele falasse de pecado, né, servia para mim. Tudo que ele estava testificando ali a respeito de uma vida mundana, uma vida de bebida, né, uma vida ilícita, cabia para mim. Então ali naquele momento o Espírito de Deus começou a falar comigo. E eu comecei a refletir sobre a vida, né? Eu pensei, nossa, como eu fui canalha com Deus, nos meus 26 anos eu nunca
agradeci a ele, nunca busquei a ele, eu nunca fui verificar se realmente era verdade essa história. E essa história de Jesus, né, para mim na época, ela era uma história muito forte, ela tinha muita, na nossa cultura, né, ela era muito grande, assim, eu tinha um mero respeito por Jesus, mas eu não sabia, eu lembro que eu cheguei na célula, né, lá com os irmãos, que nessa terça-feira que eu fui lá na primeira vez no culto, aqui em Lajado, eles me convidaram para congregar ali com um grupo de jovens, né, e eu fui lá e eu era bem questionador, né, e eu perguntei, tá, mas como é que funciona? Jesus é Deus? Como é que ele é filho de Deus? O que que é isso? E eu fazia muitas perguntas. E aí comecei a ir com eles no sábado, no domingo. Aí eu comecei a largar algumas práticas, né, que eu estava fazendo no mundo. A primeira delas assim foi que no dia que eu orei, né, a primeira vez que eu falei que eu queria conhecer Deus, eu nunca mais pude tocar no meu corpo, né, porque eu tinha problema com masturbação, né, que eu acho que é algo comum no meio onde eu vivia, né. Problema com pornografia também, então isso já foi algo que eu não precisei ler na escritura para me revelar que aquilo era errado. Então, a partir daquele dia, eu parei com essa prática. Teve a consciência a partir de uma oração sincera, Sim. talvez não com as melhores palavras naquele dia, né? Mas, porém, com uma oração sincera, tu já teve a consciência. Até isso, aproveitando esse gancho, eu até ia te perguntar isso. Tipo, essas primeiras práticas que tu via que ofendiam a Deus, né? Que é o pecado que nos afasta de Deus, tu foi largando gradativamente conforme tu se relacionava com ele, ou foi alguém que te falou assim, ó, não faz isso, se tu frequentar aqui conosco, tu não pode, tu tem que largar isso. Como é que foi isso, essa caminhada aí? Ela foi gradativa, né? No momento em que que eu acabei me expondo à palavra de Deus, que eu comecei a ler bastante frequentemente. Eu me lembro até que minha mãe chegava assim no meu quarto, né, quando eu morava ainda com ela falava, filho, abria a porta assim, eu lendo a Bíblia, né? Eu chegava em casa e ia ler a Bíblia. Ficava lá lendo a noite inteira. E daí ela falava, filho, é bom que tu lê a Bíblia, mas não é legal ficar o tempo inteiro só lendo isso. Tem que ler outras coisas, não pode ficar só nisso aí. Tu vai ficar meio louco assim, lendo só isso aí. E eu achava engraçado, né? Mas, enfim, ela não entendia o que estava acontecendo, né? A tua pergunta foi da. Ah, tá, gradativa, né? Sobre largar, então, Sim. Por exemplo, esse meu primeiro pecado que eu abandonei na minha primeira oração, é que para mim não fazia sentido, porque até certo momento, para mim, Deus ele era inexistente e eu não me importava muito com isso. Mas a partir do momento que para mim Deus agora ele era real e eu tinha um relacionamento com ele pessoal, onde eu conversei com ele, pedi para ele me afastar do meu pecado, eu não podia mais fazer algo que eu fazia escondido porque ele estava vendo, ele vê todas as coisas. Então, aí aos poucos, eu comecei a largar outras coisas, né? Eu, por exemplo, fumava cigarro também, me escondido, assim, porque eu não queria que meu pai soubesse, né? Porque eu tinha esse temor por ele. A maconha foi uma das últimas coisas que eu larguei, porque eu achava motivo sempre para continuar usando, né? era mais natural, vamos dizer assim. Foi Deus que criou, olhava lá em Gênesis, lá, pô, é uma planta, Deus que criou, como é que vai ser algo ruim? Inclusive, eu fumava maconha e lia a Bíblia, eu fumava maconha, ouvia louvor, só que isso era interessante porque ainda dentro de mim, todos os dias antes de dormir, eu orava e falava para Deus: Deus, olha só, essa questão aqui tem algo que me diz que é errado, mas eu não acho, né, uma justificativa para eu parar. Foi o Senhor que criou. Mas se eu tiver errado, né, me mostra, me corrija. Aí até que aconteceu onde eu tive duas experiências terríveis, né, com a maconha. Eu nunca tinha tido uma experiência tão ruim, né, quanto foi as últimas vezes que eu havia usado ela. Eu fiquei, meu coração começou a disparar demais numa das últimas vezes que eu usei. Eu achava que eu ia morrer, né? Eu achava que ia ter um infarto ali. Meu coração começou a disparar enquanto eu usei. E eu morava num apartamento. E aí nisso eu não conseguia, naquele momento eu estava tão preocupado, eu acho que até tinha um espírito ali me atormentando, né? Certamente.
eu tentava falar, me conectar com Deus, falar com Deus, e eu não conseguia. A minha mente parecia que ela tinha alguém que não conseguia que eu Tava, falasse com Deus. tipo, travado, assim. Travado. Eu não conseguia falar com Deus. E na hora que eu tava. Que isso começou a acontecer, foi bem na hora que a música parou no meu celular. Eu tava escutando um louvor, a música parou. E aí eu comecei a ficar atucanado, assim, comecei a ficar loqueando, saí do apartamento, fui lá pros DIC, lá pra praça, porque se acontecesse alguma coisa, pelo menos tinham pessoas ali que pudessem me socorrer. E fiquei ali assim até eu ficar mais tranquilo, até apaziguar. E nisso, né, eu me lembro até também, acho que é bom comentar, né, sabe a questão da maconha. Como eu não podia mais mentir, eu fui diante dos meus pais e falei, olha só, pai, e pra minha mãe também, né, falei, olha só, eu queria contar pra vocês uma coisa que eu faço escondido e eu não queria mais esconder isso, né, porque agora eu não podia mais mentir. E aí eu falei, olha, eu fumo maconha, né, e aí minha mãe começou a chorar quando eu contei, né, aí meu pai ficou bem preocupado. Meu pai também ficou. Esse eu me lembro que meu pai ficou triste a ponto dele chorar. E meu pai pouco, né, chora. E uma das vezes que ele falou que ele estava preocupado comigo, ele chorou. E, enfim, aí aconteceu essa crise minha. E aí foi o sinal que eu precisava para largar. Pra largar. É. E E, aí. Pode falar. tipo assim, já aproveitando esse assunto, porque aqui terão pessoas, estão conosco, que talvez estão passando por isso, de ter algo falando dentro delas, né? Que a gente acredita muito no Espírito Santo de Deus, que vai ministrando no nosso coração, no nosso espírito, porém ainda tem a carne com muita força falando, não, isso não é pecado, não precisa largar. Tipo, qual que seria a tua dica hoje para essa pessoa que talvez tenha alguma área dela que ela precisa abandonar um costume ou uma prática que talvez ela não acredita ser pecado, mas que está incomodando ela e ela está nessa dúvida. Assim como foi para ti, o que que tu deixaria de dica para essa pessoa? Que esse sentimento que tá dentro da pessoa, que diz ela no ouvido dela, assim, dizendo que é errado, que ela deve orar, assim como eu orei, né, por temor de Deus, para que, se ela ama a Deus, Deus ele e ela fizer uma oração sincera para que ela queira obedecer a Deus, ela vai se encontrar com a verdade vai vir à tona, mais cedo ou mais tarde, mas que ela não perca esse temor de Deus, de deixar de lado porque tem uma vozinha falando, mas para ela continuar orando e buscando pela verdade, né? Seja lendo a Bíblia, seja buscando instrução de pessoas e até que o Espírito convença ela, né, da verdade. Esse é o meu conselho. Porque quem convence de fato é o Espírito Santo de Deus, né? Mas talvez aqui estão pessoas assistindo que também estão no início da sua caminhada e também não entendem essa divisão e essa junção de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Trindade divina. Mas saiba que quando Jesus ele morreu, ele se entregou por mim, por você numa cruz, para nos dar acesso novamente à vida eterna com o Pai, né, que é Deus. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus novamente, mas ele não nos deixou só, ele deixou o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. E hoje, então, o Espírito Santo de Deus está conosco aqui na Terra. Então, muitas vezes a pessoa vai escutar algo dentro dela que no início da caminhada dela ela pode pensar, ah, eu tô meio louco escutando coisa, tem algo me incomodando. Então, essa dica eu acho que é muito importante. A pessoa, por mais que ela não saiba orar ou rezar, ela dobre o seu joelho, assim como tu fez, mas com palavras simples, porém sinceras, né? Olha, Deus, eu acho que isso aqui não é pecado, eu vou continuar fazendo, porque o homem não vai convencer. Mas se for de fato algo que me afasta de ti, que teu espírito ele vai me convencendo, né, de largar essa prática. Exatamente. E até hoje a gente acaba percebendo que muitas pessoas elas acabam sendo elas não conseguem observar a vida das pessoas e acabam vendo que existe um milagre acontecendo por trás dela,
que é de fato a pessoa abandonar a antiga vida que ela tinha, porque muitos precisam de psicólogo, precisam de tomar remédio para perderem o estilo de vida que elas tinham anteriormente. Por exemplo, que nem para mim, uma pessoa que era escrava do pecado, né? Praticava masturbação, pornografia, usava maconha, fumava cigarro, bebia, né? Como que uma pessoa de uma hora para outra, pelo sangue de um Deus que morreu e derramou ele por mim, esse sangue purificou a minha vida, e isso é um milagre, porque de um instante para o outro, de um momento para o outro, se torna uma nova criatura. As pessoas, isso é um testemunho para as pessoas que estão ao redor, de que existe uma ressurreição, né, na pós-morte, mas já no presente existe uma ressurreição espiritual, como Paulo fala, que a gente se assentou aos lugares celestiais, né? Quando a gente ressuscitou, né, e morreu pelo batismo, a gente se torna uma nova criatura. E isso é testemunho para as pessoas. Deus, ele tem poder para tirar uma pessoa da escravidão do pecado. É muito forte o poder que Deus tem para livrar uma pessoa da escravidão. E tem coisas que muitas vezes, né, isso é algo incomum entre as pessoas que caminham na fé, que buscam se aproximar de Deus, chegar num momento da vida que tem aquele pecado de estimação que a gente costuma falar, né, que a gente alimenta todo dia e que a gente determinado momento vai pensar assim, poxa, isso aqui eu não consigo largar, isso aqui é impossível, né? Tu não vê saída, mas aí a partir do momento que tu entrega para Deus isso com sinceridade, porque muitas vezes foi assim na minha vida, acredito que na tua e de muitas pessoas que a gente conhece, a gente tenta lutar com as nossas forças naturais contra o pecado, né? E muitas vezes a gente não vai conseguir, né? A palavra fala que a gente deve fugir da aparência do mal, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, mas tem coisas na nossa vida que está tão enraizado, né? Práticas de pecado que a gente tem que simplesmente dobrar o nosso joelho, ser sincero com Deus e falar, olha, isso aqui eu não consigo, isso aqui tá tão enraizado em mim que eu não consigo, então me ajuda, né? E é por isso que Paulo ele fala, né, que lá em Romanos 7, depois em Romanos 8, que ele continua o assunto, ele diz que o homem, né, pela sua natureza da carne, ele não consegue se submeter às ordenanças de lei, a lei de Deus. Mas ele consegue por meio do Espírito de Deus. Que o Espírito, então, quando Deus envia, que é essa promessa, né, ele entrega um presente para o homem, um dom, que é o Espírito dele, para que ele habite no homem e faça com que ele ande em obediência a Deus. Aí eu me lembrei agora que tu falou que eu tava falando ali da maconha, né? Foi interessante que meu pai, né? A gente olha assim que as pessoas não acreditam no poder de Deus e como isso é poderoso. Meu pai, por exemplo, quando eu falei para ele que eu tava fumando maconha, que ele ficou preocupado, ele disse assim, eu falei pra ele, olha só, pai, chegou no dia que aconteceu isso aí, que eu abandonei, né? Eu pensei, olha, não vou mais fumar maconha, aconteceu isso, né? Beleza. Fui lá e falei pro meu pai, ó, pai, trouxe pra ele os meus apetrechos que eu tinha pra fazer a maconha, né? Narguilé, seda, todas essas coisas assim. E falei, olha só, pai, tá aqui, pode botar fora, eu tô te mostrando aqui que eu nunca mais vou usar. Daí ele falou, Ariel, não é assim, não é tão fácil como tu pensa. Daqui 6 meses nós vamos fazer um exame de sangue em ti. E nós vamos ver se tu não tá ainda usando. Eu falei, tá bom. Nunca mais, depois daquele dia lá, ele não conseguia observar que eu, tipo assim, no instalar, de um dia pro outro, eu tinha mudado. Ele não conseguia acreditar nisso. Bom, meu pai, ele era um pouco interessante, que ele também, na época que eu comecei a ir pra igreja, e comecei a ler a palavra de Deus, ele chegou pra mim, né, ficou preocupado. Ele pegou, fez um questionário que tu provavelmente ele pegou na internet, né? De perguntas para ver se a pessoa tinha depressão. Ele achou que eu tava com depressão porque eu tava indo para a igreja, que eu tava lendo a Bíblia. E, enfim, né, eu tenho certeza que hoje, né, isso não era depressão, mas eu tava realmente tendo um relacionamento com Deus, né? E eu não podia mais mentir para ele, e eu era uma nova pessoa.
Simples. E tu, desde do momento que tu comunicou teus pais que tu tava usando, né, maconha, que tu, Espírito Santo, tu deu espaço para o Espírito Santo começar a fazer morada dentro de ti, né? Porque isso é interessante. Em Coríntios fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Porém, quando a gente vem do mundo, a gente não tem esse encontro, não aceita Jesus como nosso único suficiente Salvador, desce nas águas através do batismo, o templo ele está sujo, né? E o Espírito Santo ele não habita onde tem sujeira. Então, o Espírito Santo, acho que nos primeiros passos da nossa caminhada, ele vai nos mostrando coisas que a gente deve limpar, né? Foi isso que tu comentou com a gente. E ele já começou a falar contigo, olha, tu não pode esconder certas coisas, porque isso que tu fez também não é um ato fácil de tu chegar e expor isso para a família, né? Porque por muitas vezes a pessoa talvez vai querer tentar se libertar sem comunicar. Mas tu vê como Deus, ele, através dessa prática que tu fazia de pecado, também serviu como um testemunho, né? Porque tu foi ali e comunicou para os teus pais ficarem sabendo e através da cura ali, do abandono que tu teve com essa prática, os teus pais puderam ver, não, realmente, o nosso filho, ele largou, abandonou, né, não precisou de nenhuma outra ajuda externa, mas realmente Deus está fazendo a obra na vida dele, né? Exatamente. Eu me lembro que meus irmãos, quando eu contei isso também, né, eles começaram minha irmã, né, as minhas duas irmãs, o meu pai e minha mãe começaram a querer me ajudar, né, dizer que era ruim, mostrar coisas, o mal que fazia, mas eu também tinha documentos mostrando o bem que fazia, entendeu? Tinham argumentos que defendiam e tinham o uso, né? E tinham documentos ao contrário. Mas o que me convenceu, né, foi o Espírito de Deus. É uma autoridade superior à nossa, né? A gente tem a nossa obediência até certo ponto ao nosso Pai, mas existe uma palavra maior que nos faz ser mais convencidos pela verdade, que é o Espírito de Deus. Amém. Então saiba você que está assistindo que nem tudo está perdido, na verdade, nada está perdido. Né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro e Deus ele tem interesse na tua vida. Então, se você hoje vive com práticas que talvez você não tenha certeza, mas desconfia que é pecado, faça uma oração sincera e com a ajuda do Espírito Santo de Deus você vai ter força. Não vai ser o homem, não vai ser o padre, não vai ser um santo, não vai ser um pastor que vai te obrigar a largar essas práticas. Mas o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, vai te dar poder para você se afastar dessas práticas e parar de sujar o templo dele, que é o teu corpo. Ariel, então tu já falou um pedacinho aí da tua caminhada, né? E eu gosto de chegar nesse ponto, onde fala no livro de Jó. Para quem não conhece, é muito bacana ler o livro de Jó. No capítulo 42, versículo 5 de Jó, fala que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Porém, hoje eu te vejo, Senhor, com meus próprios olhos. Então, qual foi o momento, se tu lembra, que tu começou a conhecer a Deus, começou a saber que existia Deus, Cristo, Jesus, Salvador, porém, qual foi o momento da tua conversão, de fato, que tu resolveu, não, eu vou me entregar para esse evangelho, eu vou aceitar, e hoje, de fato, eu consigo enxergar Deus com os meus próprios olhos, não com testemunho de terceiro. Tu lembra disso? É uma série de questões que acabam fazendo com que a pessoa consiga enxergar Deus, né? É uma caminhada, né? Eu não digo que foi um dia para o outro, mas, por exemplo, começou naquela primeira oração que eu fiz. Mas o que me fez realmente me convencer foi a leitura da palavra. Eu lia muito a Bíblia e eu lembro até um dia que eu acordei de madrugada, fui ler, estava lendo Romanos, e eu lia e meu espírito todo ficava, meu corpo todo ficava arrepiado quando eu li que eu era descendente de Abraão. Mesmo sem entender muito a história, eu lia que eu era descendente de Abraão, meu corpo ficou todo arrepiado.
Fora outras coisas que quando me era exposto à palavra, né, eu ficava muito emocionado, eu chorava. E como Jesus fala, né, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. E quando eu li a palavra, aquilo vinha me limpando, me limpava o meu interior e me convencia do pecado e de que o testemunho da história de um povo judeu que esperava por um Messias, ele havia chegado há 2000 anos atrás. E tantas evidências a gente tem hoje, e isso acabou me convencendo, né? Isso, claro, né? Daí tem a questão também dos milagres, né? Por exemplo, teve uma vez que até tu me atendeu, né? Essa é uma questão assim que eu fiquei chocado quando Deus me mostrou isso, né? Deus fez um milagre. Eu trabalhava no computador e eu tinha tido uma, como é que chama? Quando dá aquele calombo aqui no dedo, no pulso, né? É um nódulo sinovial, se eu não me engano. Isso, exatamente, nódulo sinovial. Foi isso que aconteceu. E aí, e pelo fato também de eu segurar o celular que eu lia, né, deitado na cama, né, começou a me incomodar bastante. Eu não conseguia mexer o pulso, tu me atendeu, né, melhorou naquela época por um período, mas depois voltou aquela dor e dava para ver nitidamente assim um calombo, assim, um meio centímetro, assim, inchado no meu pulso. E aí uma certa noite de madrugada, eu acordei, né, e aí deixa eu até segurar. Eu acordei, fui ler a palavra, e aí meu pulso começou a doer demais, né? Que eu lembrei que eu tava com aquilo lá. Aí eu peguei, larguei o celular, botei a mão em cima assim e falei, Senhor, tu sabe que eu leio a tua palavra, né? E eu falei assim, Senhor, a mesma unção que está sobre os pastores também está sobre mim. Eu falei, Senhor, se possível, cura essa enfermidade em nome de Jesus. E aí, no que eu falei em nome de Jesus, aquilo começou a baixar, abaixar. Meu Deus do céu. Comecei a bater assim, comecei a fazer assim. Me ajoelhei na hora, pensei, meu Deus do céu, ué. O poder de Deus, ele não é possível. Comecei a agradecer a Deus, louvar. Enfim, fiquei chocado com isso aí. Né? Esse tinha sido mais uma evidência da existência de Deus para mim. Também teve outra que ele falou comigo em sonho, né? Uma vez que eu orei por uma menina que eu tinha achado ela bonita, assim, né? Que tinha conhecido, assim, eu peguei, orei, mas ela não era uma guria de igreja, né? Sim. E aí eu tive um sonho. Não, não, desculpa. Esse aí é uma menina que eu tava me relacionando, agora que eu lembrei. É uma menina que eu tive um relacionamento também, logo depois da minha conversão. E aí, só que ela não queria ir pra igreja. E ela já tinha um outro cara, tinha um marido, morava 10 anos com ele já, e estava separada dele. E aí eu falava, Senhor, se ela não é a pessoa certa para mim, né? Eu era meio ignorante nessa parte de relacionamento. Me mostra, né? E aí um dia, então eu sonhei que eu tava no colégio e a gente tinha sido colegas de aula, né? E aí eu lembro de eu estar caminhando assim nas britas do colégio, eu senti o barulho abrir, o sonho era muito real. Eu falei, vamos ali pro sol. E eu fui pro sol e eu senti o calor do sol. E aí tinha uma criança andando de balanço, e aí eu peguei, parei na frente da criança, porque a criança de uns 4 5 anos era muito sábia, falava com muita sabedoria. E ela continuou andando. E aí eu peguei e fiquei escutando ela, daí ela me perguntou, tu gosta dela? Eu falei, sim, gosto. E aí ela falou, tu tem certeza? Eu falei, sim, eu gosto, quero ficar com ela. Ela falou, e vocês estão orando? E daí eu falei, não, porque de fato só eu estava orando, ela não orava, né? E aí ele falou assim, então vai orar, vai e ora, né? E aí no que ele falou isso pra mim, né? Eu peguei e falei assim, toquei no ombro dele e falei, te amo. Aí eu peguei, acordei e aí me caiu uma lágrima assim no quarto. E aí eu logo entendi que era Deus que estava falando comigo por meio de uma criança. E mais tarde eu compreendi que ele estava falando por meio de uma criança, porque eu ainda era uma criança e eu não entendia, né? Ele estava querendo dizer que eu era uma criança, na verdade. E aí, nisso, no dia seguinte, eu peguei e falei com ela, só não quero ter mais nada, né, contigo. Esse foi o último pegado na questão de moralidade sexual que eu cometi, né. E aí, enfim, né, teve esses 2 milagres, né, que acabaram fazendo, né, provas da existência de Deus né, o livro de Hebreus diz, né, que aquele que crê em Deus, né, e tem fé que Deus existe, Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Né? Deus ele prova que ele existe. Se alguém quiser tem dúvidas da existência de Deus, começa a se relacionar com ele para ver se você não vai ter evidências também que Deus existe. Assim como ele provou para mim, ele vai provar para qualquer pessoa. Amém.
É ah, aquele exemplo bem simples e básico, comum, que as pessoas acabam usando, né? Não tem como saber o sabor de uma laranja se você não provar de fato a laranja, né? Exatamente. Então a gente pode estar aqui falando durante horas sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, porém, aquela pessoa que nunca provou, ela não vai compreender. Talvez a gente possa até vender a ideia, né? Como a compra de repente de um veículo, né? Eu nunca andei, vamos dar um exemplo aqui bem básico assim, eu nunca andei numa Lamborghini na vida, nunca, não sei como é a sensação. Porém, pode vir um vendedor ali falar dessas características dela, dar toda a ficha técnica, falar da experiência dele com a prática dentro desse carro e eu posso ficar maravilhado, eu posso ficar entusiasmado, mas se de fato eu não ir lá e comprar e usar aquele carro, eu não vou de fato conhecer se aquilo ali é verdadeiro ou é falso, né? O quanto aquilo ali vai me fazer bem ou não. Então, para você que está assistindo hoje e talvez ainda está com o pé atrás, uh, por vários motivos particulares, talvez escândalos que você conhece, porque é muito comum o homem, muitas vezes, ele faz. Eu costumo falar que o homem, às vezes, estraga o marketing de Deus, né? Ele, às vezes, acaba mais estragando do que ajudando, né? Claro que tem os dois lados, mas toma essa atitude de querer experimentar quem é Deus. E assim como o Ariel falou, ele vai te provar quem ele é na tua vida. É porque ele tem muito interesse em se relacionar contigo, porque de fato Deus ele nos criou para isso, né? Para ter um relacionamento, assim como ele tinha com Adão e com Eva. Todos os dias ele fazia questão de ir lá conversar com os dois. Então ele quer ter um relacionamento contigo. Então, Ariel, não foi um episódio só, foram vários episódios que tu começou a conhecer a Cristo com os teus próprios olhos, começou a senti-lo. Tem algo assim que te marcou também nessa caminhada? Ah, Bom, tem um outro milagre também, de uma cura também que aconteceu comigo, que era algo desde nascença, né? Eu tinha um problema, que ele é bem íntimo, né? Vou compartilhar, mas eu não tenho mais vergonha, né? Depois que o cara vira cristão e começa a ver um monte de coisa, o cara acaba querendo testemunhar igual a mulher, aquela que tinha o problema de como é que é? Não é sangria, como é que era? Fluxo de Fluxo sangue? de sangue, né? E acabou sendo testemunho para as pessoas, né? Algo, né, que ela tinha por muitos anos. Eu tinha um problema no testículo meu, que ele era inchado, maior que o outro, e ele doía muito para mim, né? E isso permaneceu para mim, acho que desde que eu me lembro, né, de pequeno. E frequentemente, às vezes, essa dor vinha muito forte e às vezes saía, né? Às vezes, mas ele permanecia ali sempre maior, né? E isso até tem, eu já pesquisei, tem um nome para essa doença, né? E aí eu já estava uns 2, 3 anos também convertido. E eu pensei, poxa, Deus me curou do pulso lá, aquela coisa miraculosa. Eu vou começar a orar por isso aqui. O interessante é que eu fiquei orando, não foi uma oração única, que nem eu fiz aquela vez que aconteceu com o pulso, mas eu permaneci orando por semanas, né? Até meses, eu acho. Até que um dia eu simplesmente percebi que eu não tinha mais isso, né? Uma enfermidade que me acompanhou a vida inteira, algo que me incomodava, né? Que me trazia dor. De um tempo para cá que eu comecei a andar em retidão com Deus, né? Depois da minha conversão, orei para que Ele curasse. Ele curou isso. Eu nunca mais tive essa enfermidade que me acompanhou a vida inteira. Essa é mais uma das de algo Te marcou? que me marcou, né? Deve ter mais coisas assim que eu posso lembrar também da. É até interessante falar, enquanto tu lembra, que assim, Deus, ele sim, opera milagres, né? Ele cura, ele liberta, mas também a principal intenção de Deus para com a gente, o principal ato dele não é somente fazer curas
né, na nossa saúde, nos dá prosperidade material, mas é a salvação, né, do nosso espírito, da nossa alma, porque foi pago um alto preço. Né? Então, talvez as pessoas que estão assistindo vão pensar, poxa, eu tenho miopia, eu manco, eu tenho calvície, e daí ele vai ser curado de tudo. Né? Muitas vezes Deus não vai operar toda a nossa necessidade. Né? Sim, ele vai fazer milagre, ele pode, para ele nada é impossível, porém, né, a gente tem que ter essa realidade que algumas coisas Deus ele não vai fazer, e não é porque ele não existe ou porque ele não gosta da gente, né? Ele vai te curar para te dar testemunho, mas tem coisas que não serão feitas, é porque a principal intenção de Deus é salvar a nossa vida para que a gente volte a morar com Ele novamente. Então, muitas vezes a gente vai ter uma passagem aqui na Terra que a gente não vai ter tudo que a gente quer, porém, o que é mais precioso e valioso a gente já tem, ou você deveria ter, que é a salvação em Cristo Jesus. Tem mais também outra coisa que para mim que me marcou muito, né, nessa caminhada, que foi realmente observar a minha vida antiga para a minha vida nova e perceber uma paz que excede todo entendimento, como a palavra de Deus diz, como Jesus diz, né, que ele deixa a paz não como o mundo dá. E é uma sensação, algo que a pessoa sente de estar pleno, estar completo, estar satisfeito e ter alcançado, né, o que a vida realmente, o que o homem realmente precisa, que é o próprio Deus, alcançar a salvação. E isso não tem preço, né? Nada se compara a pessoa ter paz e saber que num dia que tu morrer, né, que tu dormir, tu vai ressuscitar e tu estará com o Criador. Essa sensação só tem aquele que tem, recebeu de Deus o Espírito dele, né, e confessou Cristo como Salvador. É incrível. Então, o Ariel comentou já, compartilhou conosco um pouquinho da caminhada dele, onde que ele teve um encontro, então, com a verdade. Né? E o que é esse encontro com a verdade? É encontrar com Cristo, com o nosso Salvador, porque a palavra de Deus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, para você chegar a Deus, primeiramente você tem que chegar no Filho, né? Ter um encontro com a verdade. Né? Então, de repente, você tem tentado se conectar com Deus, né? Ou com, como você gosta de falar, com algo sobrenatural, uma divindade. Talvez você não conhece mais com Deus verdadeiro, criador de tudo e de todos, porém comece a se relacionar com o Filho dele, através do Espírito Santo dele, que está hoje aqui na Terra, que está conosco, para que você possa conhecê-lo melhor. Então, Ariel, tu conheceu a verdade foi te libertando de algumas mentiras. Né? Até é interessante pontuar que tu falou desse último testemunho, esse milagre que Deus operou de forma íntima tua, porque muitas vezes o inimigo ele faz isso. Né? Ele coloca na nossa vida mentira, engano, medo, vergonha, para que Deus não liberte a gente. Né? Então, talvez tem coisas na tua vida que você ainda não alcançou, não largou, porque você tem vergonha, você tem medo de testemunhar, né? E Deus, uma das vontades que ele tem é de te curar para que você vá testemunhar, né? Jesus, quando curava, ele falava o quê? Vai? Lá em João 4, lá quando ele cura não, ele não cura, né, a mulher samaritana, né, mas ele fala da vida dela. Ela vai e testemunha para a cidade inteira que um homem conhecia toda a vida dela, né? E fora os outros, né, também, né, que tu menciona que ele cura, daí ele vai e testemunha, né? O homem ele tem que testemunhar, ele tem que ser, tá na palavra, né? Ele diz assim, o profeta diz por meio de Deus, diz: vós sois as minhas testemunhas. Então o homem ele deve levar o evangelho testemunhando curas que o Senhor faz na vida da pessoa, testemunhando do passado dela, né, e falando que Deus existe e salva a pessoa. Amém. Então, Ariel, aproveitando esse gancho também de testemunhar, de compartilhar a palavra de Deus, isso tu tem feito muito bem
com a tua rede social que a gente falou lá no início, né? No Instagram, tu começou a fazer uns vídeos e para quem não segue ainda o Ariel, pode seguir aqui, eu vou deixar o QR Code do Instagram dele. Você pode conhecer ali onde que ele traz umas mensagens mais profundas, às vezes polêmicas, né? Que acaba tendo ali, eu acompanho muitos comentários, pessoal discordando, às vezes discutindo, né? E é bom uma discussão saudável, né? É bom refletir. E quando tu começou a ter esse interesse, assim, de incentivar, eu tenho que compartilhar isso, e me aprofundar mais na palavra e divulgar isso. Bom, eu acho que é uma gratidão poder falar de Deus. Eu me sinto muito grato por Deus ter me livrado da minha antiga vida. Eu sempre orei, né, e pedi, agradeci para Ele, né, nesse aspecto, agradecendo a Ele por Ele ter me tirado dessa escravidão que eu vivia, da mentira, né? Eu vivia numa bolha, né? E aí eu não tem melhor coisa que eu poderia retribuir a Deus do que testemunhar para as outras pessoas, para que essas pessoas também um dia saiam dessa bolha e realmente tenham uma vida transformada como foi a minha. E aí, na verdade, eu comecei faz uns 2 anos que eu comecei a compartilhar, porque a primeira vez que eu me lembro lá no grupo de jovens me chamaram para trazer a mensagem lá. Eu me lembro que quando me pediram para trazer a mensagem, nós queremos que tu traz a mensagem sábado, o meu coração começou a queimar por dentro. E eu me lembro de Atos, né, quando Jesus falava aos homens lá na passagem, não me lembro agora a cidade lá, mas que o coração deles ardia enquanto ele falava. E o meu coração também ardia também naquele momento. E eu não, né, como eu já tinha testemunhado todas essas coisas, né, eu queria falar essa mensagem para o mundo, né? Esse assunto, ele não sai de dentro de mim, é o que eu tenho vontade de falar e é o que eu gosto de falar. Então, faz 2 anos praticamente, na verdade, acho que eu faço aniversário em março, eu estava olhando os vídeos antigos, né? Eu faço aniversário em março, em abril de 2020, acho que foi, eu comecei a fazer os primeiros vídeos, né? Bem simplesinho, primeiros vídeos ali, eu vi que começou a alcançar bastante pessoas, né? Os vídeos com 10 mil visualizações eu tinha poucos seguidores. E aí depois 30 mil visualizações dos vídeos que eu fiz. Começou a bater bastante. E aí eu comecei a gostar, né? Eu já tinha uma aptidão um pouco para teatro, né? A gente fazia teatro junto, né? Tinha já uma aptidão para comunicação e tal. E comecei a me desenvolver, a me aperfeiçoar nisso aí. E comecei a ver que nossa rede social é um grande canal de evangelização. Acho que todo mundo que deveria, né, falar da forma com que consegue, né? Sei que nem todos têm um chamado talvez específico para evangelizar, tem algumas pessoas que não têm muito dessa aptidão, e tá tudo certo, mas devem falar como podem. Mas aqueles que sentem a vontade, eu encorajo elas a fazerem isso, porque eu também sempre fui uma pessoa muito tímida. Da minha família, eu sempre fui o calado, a pessoa que não fala, né? Mas nas redes sociais, né? Não só nas redes sociais, mas quando existe algo maior para a gente falar, a gente tem que falar. Assim como Moisés, né? Que ele tinha a língua presa, que não queria falar. Deus, ele coloca as palavras na nossa boca, ele nos instrui, nos dá sabedoria e nos capacita para que a gente possa levar o evangelho. E graças a Deus tenho conseguido alcançar bastante pessoas, né? E fico feliz por isso, por poder levar o evangelho e ver que muitas pessoas, né? Eu recebo mensagens, né, nos comentários das pessoas agradecendo, falando que, poxa, eu vi teus vídeos, gostei, acho que Deus quer falar comigo através de ti, estou te acompanhando, segue com o teu trabalho, me incentivando quando às vezes eu trago um assunto polêmico, né, dizendo, cara, continua aí, porque a igreja precisa ouvir isso, né, porque tem muitas coisas que eu discordo hoje dos ensinos, e enfim. Sente orgulhoso, né? Que nem um exemplo desse microfone, como a gente fosse esse microfone. E Deus está falando através dele, né? Eu também sinto esse orgulho. Poxa, eu estou sendo um instrumento usado pelo Criador. Cara, quanto orgulho e satisfação. Isso preenche o vazio
que o mundo não consegue preencher, né? Muitas vezes, e isso vem com o amadurecimento, né, nesse meio. Quando tu deixa de ser criança, mas começa a amadurecer com Cristo. Porque no início talvez tu tenha vergonha, a timidez te vence, o que vão pensar de mim? Mas quando Deus começa a operar na tua vida, ter mudanças nítidas, milagres, maravilhas, e tu começa a se aprofundar e conhecer de fato o que ele fez por ti, não tem como tu ficar calado. Não vai ser a chacota de um ou de outro que vai calar a tua pregação, né? A tua evangelização. Então, se você está nesse estágio hoje que Deus tem operado na tua vida, porém tu não tem essa facilidade de comunicação, faça do teu jeito mesmo, né? Espalhe o evangelho, porque foi essa missão, uma das únicas missões que Cristo nos deixou, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos, né? Isso. Além, primeiramente, tu acaba se tornando discípulo e depois tu tem que fazer outros discípulos, né? Levando, né, da forma que tu consegue, no teu trabalho, né, na tua família, né, com os teus amigos, enfim, em todo lugar, testemunhar o evangelho. Amém. Ariel, tem algo que a gente não falou que tu gostaria de falar, assim, algum episódio, algo que tu gostaria de compartilhar? Tu lembre? Não tô lembrado, acho que nada específico, acho que eu falei, né, as coisas importantes, né? Se eu me esqueci, Vai ter outra oportunidade também. O Ariel também, como a gente falou, ele gosta de entrar nos assuntos de forma mais profunda, né? Pesquisando, né, em várias fontes, né? Buscando a origem das coisas de fato, porque o mundo, os homens acabam distorcendo muita coisa. Então é interessante você ter esse interesse de buscar intimidade e também em fontes originais sobre a palavra de Deus. Então vai ter momentos que o Ariel vai voltar aqui para trazer palavras, trazer assuntos mais aprofundados também. Ariel, tem duas questões que a gente finaliza sempre o nosso episódio, onde que a primeira é se hoje Jesus ele estaria aqui sentado no meu lugar, né, de carne e osso, sentado aqui, e tu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, o que você perguntaria hoje? eu tava pensando isso antes, né, que tu mencionou que ia fazer essa pergunta e eu já tava meio preparando. Eu acho, assim, que tem muitas coisas que eu acho que são interessantes perguntar para Deus, né, que a gente não sabe. Mas eu acho que uma coisa que eu acho muito curioso eu acho que eu perguntaria por que Deus, por que Jesus, o próprio Deus, né, ele se comunica com nós por meio de mistérios e ele não é mais direto. Eu queria saber o porquê disso, sabe? Eu queria entender isso, embora seja algo interessante, que eu acho bacana, porque as pessoas que acabam se aprofundando mais acabam descobrindo. Eu queria saber por que disso. Eu só acho que seria uma das perguntas que eu faria para ele. Amém. Isso é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas já se fizeram, né? Eu já me fiz muito também. ah, e parte da resposta eu já tive, que a própria palavra fala que às vezes tu vai falar para alguma pessoa e ela não quer ouvir, que a gente não jogue pérolas aos porcos, né? Então, tipo, Jesus, Deus veio em carne e osso através do Filho dele, Jesus Cristo, nessa terra e falou para todo mundo que queria ouvir, operou milagres, né? Porém, muitas vezes ele usou parábolas, né? Usou histórias que fazia a pessoa refletir. Isso a gente vê muito em alta hoje, que é os coaches fazendo, né? Eles falam, fazem muitas perguntas e faz a gente buscar a resposta. Então eu vejo que Cristo ele fala assim com a gente. Às vezes ele não vai falar assim, poxa, ó, aqui tem água, toma essa água porque ela vai matar a tua sede, né? Ele fala, olha, tu tem sede, o que pode matar a tua sede? Aonde tu pode encontrar? Ele faz a gente buscar muitas vezes dentro de nós as respostas para as nossas perguntas. E a própria natureza também, ele é interessante que ele também faz coisas na natureza a respeito disso aí. Por exemplo, quando ele dá os animais puros e impuros, né, ele diz para o homem
observar os animais que são puros e comer desses. E isso é um reflexo da vida do homem em relação ao que ele pensa a respeito da vida. Por exemplo, o animal ruminante é aquele animal que ele fica mastigando a comida por muito tempo. Ele tem 4 compartimentos no estômago e para ele se contaminar é muito difícil. Então, por isso que eles deveriam comer desses animais, porque qualquer ensino que viessem fazer a respeito de algum deus, alguma divindade, eles tinham que ficar com ele na boca, mas eles não deveriam colocar no coração e engolir, né? Primeiro eles tinham que ficar pensando a respeito disso, o que é que isso significa, qual que é as consequências, para que eles pudessem discernir e não se contaminassem, né? Também, então, dessa forma, diferente dos porcos, que representavam as outras nações, que se contaminavam com qualquer coisa, né? Porque o porco ele não discerne o que está comendo. Acho que de certa forma a gente até acabou um pouco respondendo a... Jesus já veio aqui e respondeu parte dessa pergunta. E outro ponto é, Ariel, se tu pudesse dar um conselho para essa pessoa que está assistindo hoje, um conselho que tu não ganhou lá no início da tua caminhada com Cristo, que tu gostaria de ter ganhado. Qual dica tu deixa para essa pessoa que está nos assistindo hoje? Eu ia dizer certamente para ler a Bíblia profundamente, ler ela o Novo Testamento, começar pelo Novo, depois começar o Antigo, e estudar bastante a Bíblia com recursos que a gente tem pela internet. Eu acho que esse é a principal transformação que existe na vida de uma pessoa, porque a palavra, que nem Jesus fala, é espírito e vida. E a palavra limpa o homem, né? Como ele diz, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Então, o meu conselho seria para a pessoa se aprofundar na leitura da palavra para que ela realmente encontre a verdade. Amém. Outra dica também muito válida é você começar a se cercar de pessoas que têm a mesma visão, né? Isso vai acontecendo automaticamente, gradativamente. Você vai começando a abandonar certos círculos de amizade, né? Ambientes que o Espírito Santo te deixa em paz em abandonar aqueles lugares, porque aquele lugar está te contaminando, né? Então, leia muita palavra, assim como o Ariel falou, busque intimidade com Deus, na sua casa mesmo, começa os primeiros passos aí no seu quarto, na sua casa, de onde você estiver, com as palavras simples, mas com o coração sincero. Que Deus, ele vai te dando a capacidade de cada vez mais se aprofundar no oceano do Espírito dele. Então é isso aí, Ariel. Quero te agradecer pelo teu tempo, agradecer por estar aqui compartilhando teu testemunho, já deixando aqui o convite para uma próxima, para a gente trazer assuntos mais aprofundados de episódios da Bíblia. Agradecer pelo teu tempo aí. Show, obrigado. Agradeço a todos aí que estiveram ouvindo. Agradeço também pelo convite. Uma honra para mim estar aqui e espero que a gente volte aí para falar sobre a palavra de Deus e debater uns assuntos mais polêmicos ou não tantos, né? Então, obrigado aí. Isso aí, pessoal. Então, para você que não segue, acompanha lá o perfil do Ariel, que lá ele tem muito conteúdo bacana. E também se inscreva aqui em nosso canal, já manda esse vídeo para o grupo da família, para aquele amigo que talvez está passando por isso que o Ariel passou aqui, esse testemunho que você vai estar ajudando, contribuindo com a vida dessas pessoas. A gente vai ficando por aqui, que Deus te abençoe e o meu desejo é que você se aproxime cada vez mais do nosso Mestre amado Jesus. Nós nos vemos no próximo episódio. Até mais.